Olá, pessoal. Sou Patrícia Rosa. Estou muito contente de estar aqui com vocês, a nossa quarta live nessa série de lives aqui no nosso podcast. Fica aqui com a gente até o final, que você vai ficar sabendo hoje o nome do podcast. E hoje nós estamos aqui com a Keila Araújo. Olá, Patrícia. Oi, pessoal. Que bom que vocês vieram. Estão seguindo aí a série. Já é a quarta, né? O quarto podcast. E hoje tem surpresa no final, hein? Vamos revelar o nome do nosso podcast. E, Keila, quais são assim os resultados que a gente deve esperar para o Ministério Infantil? Eita, já começou assim, né? Já começou começando. Isso aí. Antes da gente começar a comentar os resultados Uhum. que a gente deveria esperar no Ministério Infantil, Sim. eu quero ressaltar justamente isso, que as pessoas deveriam esperar mais resultados desse Ministério Infantil, porque ele Sim. existe com uma função, com um propósito, deveria existir com uma função, com um propósito, com objetivos. E um dos problemas que a gente já pode até comentar isso aqui, né? Aproveitar o nosso podcast para comentar esse tipo de coisa. As pessoas não têm objetivos para o Ministério Infantil, você vê que não há uma razão para ele Uhum. existir, a razão está equivocada, que é entreter as crianças, que é, poxa, fazer com as crianças alguma coisa, desde que não maltratem as crianças, desde que as crianças sejam cuidadas. As pessoas estão super satisfeitas, né? Se a criança ganhar um lanche, se a criança fizer alguma atividade manual, você vê que a igreja fica satisfeita, os pais ficam satisfeitos. Só que esse tipo de atividade não gera nenhum resultado de fato na vida das crianças. A vida das crianças não muda porque elas participaram de alguma atividade como essa, que é uma das definições para a gente separar o que é entretenimento e o que é culto. É a questão que o entretenimento ele não gera mudança na vida da pessoa. Então, não é errado você se entreter, você se divertir, né? Uhum. Então, hoje a indústria que mais cresce no mundo é a indústria do entretenimento, porque todos nós precisamos espairecer, vamos dizer assim, né? Todos nós precisamos nos entreter, ter momentos de diversão. Existem atividades que são terapêuticas e que fazem bem para a nossa alma, para o nosso corpo. A gente pode, deve, acho que num parque de diversões, no circo, no cinema, Sim. mas nada disso muda a sua vida, muda a minha vida de uma maneira profunda, né? Uhum. Eu posso ir no circo e ter algumas horas ali de diversão, mas os meus problemas continuam os mesmos, eu continuo a mesma pessoa, com as mesmas dificuldades, aquilo não mudou a minha vida, a essência, né? E o ser humano, nós precisamos de transformações profundas no nosso coração. Então, quando a igreja gera apenas entretenimento para as crianças, nada contra o entretenimento. O entretenimento é bom, a criança fazer uma atividade manual, a criança brincar, a criança comer, né? Mas isso não gera transformações profundas que a criança precisa. Então, a gente Uhum. precisa, de uma vez por todas, enxergar que toda criança precisa de transformação. A criança não salva precisa da salvação, e a criança que já é salva, ela precisa receber o alimento para ela crescer espiritualmente. Então, o ministério infantil, ele deveria existir com objetivos muito claros, definidos, né? Por que que ele está ali, e que não há problema a gente brincar com as crianças, não há problema a gente oferecer um lanche gostoso para as crianças, a gente prover para ela uma atividade legal, desde que isso sirva de meios para a gente alcançar o nosso objetivo, que deveria estar muito claro qual é o objetivo. Então a gente precisa, né, já abrir aqui, já que você já abriu assim, né, quais são os resultados que nós queremos ver no Ministério Infantil. A gente pode depois citar, né, mas precisamos dizer que as pessoas não estão falando sobre isso, né? Raramente você vê cristãos falando sobre isso, se os resultados foram alcançados sim ou não. Os pais não estão perguntando, não estão falando, os professores não estão falando, os pastores das igrejas, nem é pauta dos assuntos do staff da igreja, da liderança da igreja. Ninguém está perguntando se alcançou resultado sim ou não, desde que o Ministério Infantil está funcionando,
tem essa atividade para criança, não importa que tipo de atividade, é bem assim problemática a questão, né? Hoje em dia o resultado está sendo superficial, né? Muito é a mídia, as fotos, né? O resultado é a foto de um momento da criança chorando ou brincando, se divertindo, a hora do lanche. E não é isso, né, Keila? Ou a equipe com um uniforme legal, todo mundo vestido com a mesma camiseta, todo mundo Uhum. vestido com a mesma bata. Isso é muito legal. Só que isso não é o resultado que deveria ser esperado, o resultado que a gente deveria perseguir. Isso deveriam ser meios para alcançar o resultado, os resultados que a gente deveria ter em mente e ficar bem claro quais são os resultados. Mas saiu uma pesquisa há pouco tempo que eu gosto, de vez em quando eu gosto de repostar isso, né? Que apenas 2% das igrejas evangélicas têm um planejamento estratégico para o Ministério Infantil. Então, você vê a gravidade da coisa. Apenas 2% das igrejas têm um planejamento estratégico para o Ministério Infantil. E se falta o planejamento estratégico, falta o objetivo, falta a filosofia, faltam os resultados. Ou seja, o Ministério Infantil, ele acontece, ele tem a prática, todo domingo abre a porta, recebe crianças, tem a salinha. Muitas vezes tem o espaço, tem a salinha até equipada, tem a equipe uniformizada, mas se não existe objetivo nem filosofia e não existe planejamento estratégico, não existem resultados. Não existe nenhum tipo de avaliação depois que faz a programação com as crianças. Raramente essa equipe senta para avaliar os resultados. Os pastores não vão, né, nessa liderança, nessa equipe, buscar quais foram os resultados, né? Então, não há um estímulo vindo de cima, assim, né? Porque talvez os pastores poderiam colaborar exigindo ou pedindo, cobrando, né? Sim. Resultados, números, quantas crianças tinham presentes, quantas crianças receberam a Cristo, quantas crianças estão fazendo o desafio que está sendo proposto. Não há, Patrícia, não há visão nem interesse de evangelizar e discipular as crianças. O que há é uma preocupação de que as crianças sejam bem cuidadas. E Sim. essa preocupação só vem depois, também quando eles enxergam que as crianças estão ali. Aí eles vão se preocupar onde vamos colocar as crianças. Temos que ter um espaço para elas. Até porque elas atrapalham a atividade dos adultos. Aí começa essa preocupação de onde vão ficar as crianças e quem vai ficar. Mas é uma preocupação muito, assim, superficial e rasa. Não há uma profundidade, assim, um interesse tão grande de saber quem é essa pessoa que vai fazer parte da equipe do Ministério Infantil. E não há uma preocupação de capacitação técnica, nem espiritual, nem teológica. Então, não existe visão nem interesse de alcançar as crianças. E aí dá pano para manga agora, porque eu já comecei a falar mais aqui. E aí eu posso dizer para você que, em primeiro lugar, o erro é teológico, porque há uma teologia deficiente quando se fala de criança, o pessoal viaja na maionese. E você sabe, o pessoal que está assistindo aqui a gente sabe que existem alguns tipos de teologia, vamos dizer, existem linhas teológicas, né? Por isso surgem as denominações. Então, existe a igreja presbiteriana, existe a igreja batista, existe a igreja congregacional, existe a igreja Assembleia de Deus. E o que difere uma igreja da outra é a questão teológica. Existem umas vertentes que as pessoas preferem se posicionar. Mas quando se trata de criança, Patrícia, a teologia é deficiente em todas essas igrejas. Existe um erro teológico de falta de entendimento do que a Bíblia diz, porque a Bíblia é muito clara ao dizer qual é o pior problema do ser humano, qual é a necessidade número 1 do ser humano, que não é brincar, que não é correr, que não é fazer atividade. Então, existe uma deficiência teológica, falta de conhecimento teológico. Onde para adultos fica mais claro isso, né? Que o adulto ele tem questões espirituais para serem tratadas e não só programas de entretenimento para adulto, que também existe isso na igreja de entretenimento para adulto, né? Não é só o Ministério Infantil que sofre com isso. O Ministério com jovens, o Ministério com mulheres, o entretenimento ele está dentro da igreja,
Porque a igreja é feita de pessoas e as pessoas gostam de entretenimento. Eu falei aqui que a indústria que mais cresce no mundo é entretenimento. Então, se você for por essa linha, você vai ter sucesso, você vai ter resposta, porque as pessoas querem entretenimento, precisam de entretenimento e gostam de entretenimento. Então, a igreja, ela trabalha com isso também, com entretenimento. Mas você vai ver isso de uma maneira mais, assim, assustadora no Ministério Infantil. Aí o pessoal perde a linha porque há um erro teológico quando se trata de criança. As pessoas não imaginam que criança tem problemas, necessidades espirituais. Então, com criança, você multiplica por 1000 o exagero na questão do entretenimento, multiplica por 1000 a superficialidade no conteúdo que é dado, que é ministrado. Então, por causa do erro teológico, há um conteúdo deficiente, há uma mensagem que não é essa que deveria ser a mensagem exposta. Existe um erro espiritual. O problema não é só teológico, o problema é espiritual. Porque ganhar crianças para Jesus seria a missão mais estratégica do povo de Deus. E aí todos os problemas que a gente pode listar, problema teológico, problema pedagógico, problema prático, é por causa do problema espiritual, onde o diabo realmente quer cegar a igreja, os líderes, para que não vejam que há um problema no Ministério Infantil. As pessoas estão achando que o Ministério Infantil está ótimo. Desde que a equipe esteja lá, uniformizada, desde que a salinha das crianças esteja com ar-condicionado, desde que esteja pintado, né? Desde que tenha lápis de cor e massinha e lanche, tá excelente. É um problema espiritual dos crentes não perceberem que não é só isso, né? Por favor. Então, há um problema espiritual, há um problema teológico, há um problema pedagógico, quando as metodologias não são apropriadas para veicular essa mensagem, tá entendendo? Aí depois a gente pode prosseguir aí, né, com os problemas práticos e a gente pode, né, vamos sistematizar aí para ficar mais didático para quem está assistindo a gente. Eu tô aqui ouvindo você falar e pensando, se fosse eu assistindo a live, né? Já ia bater uma preocupação no meu coração, assim. Ia ser uma oração. Eu ia começar a orar a Deus e falar: Senhor, depois de ouvir todas essas coisas aí, eu quero saber por onde eu começo. Onde eu começo para que as crianças sejam alcançadas, né? É pela equipe, a equipe precisa estar preparada. O que fazer? Por onde começar para que toda essa confusão que acontece aí acabe? Legal, Patrícia. Eu já fiz essa pergunta que você está fazendo e até hoje faço, mas certa vez Deus me respondeu claramente, porque eu questionava a Deus, eu perguntava a Deus por que o incômodo que estava em mim não estava nos meus pares, nas pessoas bem próximas a mim. Por que o Senhor não mostra o que está mostrando para mim tão claramente para essa pessoa aqui, para essa pessoa aqui, para essa pessoa aqui, para pessoas que são mais importantes do que eu, que têm mais voz, que têm possibilidade de fazer mais? Por que o Senhor fala comigo que posso fazer pouco? E Deus me respondeu que Ele chama quem Ele quer, né? Aí vai vir biblicamente alguns versículos, que até hoje esses versículos vêm à minha mente, que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu. E ao mesmo tempo que a gente fica assim pensativo e, poxa, Deus poderia falar desse jeito que Ele fala comigo, com outro, com outro. E a gente, como filho, faz isso com nossos pais, né? Eu já falei isso com meu pai e com a minha mãe, tipo assim, falando comigo, por que você não fala assim com a Raquel? Por que você não fala assim com a Suza? E os pais falam, mas eu tô falando com você agora. E Deus parece que fala, mas eu tô falando com você. E aí vem o texto de Isaías, que todo mundo conhece, Isaías capítulo 6, versículo 8, né? Eu ouvi a voz do Senhor. E aí eu respondi o quê? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, não é? Envia o outro. Envia aquela pessoa que é mais inteligente que eu, envia aquela pessoa que fala melhor do que eu, porque eu sempre admirei, Patrícia, pessoas que falam bem. Eu era uma criança que gostava, nossa, como essa pessoa fala bem. Eu sempre admirei meus professores, eu sempre admirei os pastores, eu sempre gostei dessa coisa da comunicação. E quando a pessoa fala bem, eu reconheço, essa pessoa fala bem. E eu reconheço inúmeras pessoas que falam muito melhor do que eu. Deus me deu certa habilidade para comunicar, mas não tanta. E existem muitas pessoas que fazem um discurso melhor do que eu, mas aí eu observo que às vezes é só um discurso. E aí eu louvo a Deus porque o meu discurso, a minha maneira de falar, ela não é tão excelente,
mas Deus me deu algo precioso, que é a vontade de fazer, de executar. Aquilo que eu falo não é só discurso, é prática. E isso me dá autoridade para eu falar ainda mais, porque tudo que eu estou falando, eu estou fazendo, eu estou falando de mim mesma, eu estou falando da minha experiência, e eu louvo a Deus por isso. Deus me deu experiência, Deus me deu a prática, né? Eu não estou falando de coisas que eu li no livro, não estou falando de coisas que alguém me falou, que me inspirou, que me ensinou, porque eu fui ensinada, eu fui treinada, eu fui inspirada, eu li livros, mas a autoridade no falar vem da sua própria experiência. Então, eu louvo a Deus por isso, né? Pela prática. E a gente precisa, então, tomar essa posição, quem está vendo o podcast e sentindo que está ouvindo a voz do Senhor, porque tem pessoas que não reconhecem a voz do Senhor. Deus está falando, mas a pessoa não reconhece essa voz. Quem é que está falando? Mas quando você chegou nesse ponto de você reconhecer que é a voz do Senhor falando, porque nós cremos num Deus que fala. Existem milhares de pessoas que não conhecem a Deus, ou que pensam que conhecem a Deus, mas falta muito ainda, porque quais são as características de Deus, né? Nós cremos num Deus que fala. Então, se ele fala, eu preciso ouvir, eu preciso estar na posição de ouvir. E inúmeras pessoas que frequentam a igreja, que cantam louvores, que falam, mas não ouvem a voz do Senhor. Então, Deus fala e a pessoa entra por aqui, sai por aqui. Então, a primeira coisa é ouvir a voz do Senhor. Então, você ouve a voz do Senhor? Primeira coisa, a gente tem que pedir para Deus, Deus, eu preciso te escutar, te ouvir. O Senhor fala. O que o Senhor está falando comigo? Eu estou assistindo esse podcast. Como que pode a pessoa ouvir o podcast? Deus não falou. Deus fala. E aí, depois que eu ouvi a voz do Senhor, precisa ter uma resposta, né? A de Isaías foi, eis-me aqui, envia-me a mim. Não é envia o outro. Então, o que aconteceu com você, eu creio que primeiro, você ouviu a voz do Senhor. Tem gente que nega, né? Que recusa, que negação. E, em segundo lugar, você falou, eis-me aqui, envia-me a mim, que foi a minha experiência também, tá? Então, que seja a experiência da pessoa que está nos assistindo aqui. Talvez a pessoa pense que não é com ela, porque quando ela vai ficar com as crianças, é aquela bagunça, sabe? Chega lá e não tem controle com as crianças, então pensa, isso aqui não é meu chamado, isso aqui não é para mim. Mas às vezes é a falta de treinamento, habilidade ali, né? Não quer dizer que não é o chamado da pessoa, né? Então, as pessoas podem achar, muitas pessoas podem achar que a gente nasceu sabendo, que a gente nasceu com as habilidades. E aí até lembro agora do meu livro Chá, né? Porque um dos livros que eu escrevi que se chama Chá, não sei quantos conhecem aí. Eu gosto bastante desse livro, porque é conhecimentos, habilidades e atitudes. Aqui, Nesse livro eu tô falando justamente isso, essas três coisas, né? Então, não adianta você sentir a chama arder no coração, ouvir a voz do Senhor, mas se você não tem conhecimento. E aí no livro eu listei quais os conhecimentos que Deus quer que a gente tenha. E Bíblia, você vai lendo a Bíblia, você vai trazendo riquezas ali, respostas na própria Bíblia. Quando você vê que Deus fez a gente para conhecer. Nós temos um desejo de conhecer, necessidade de conhecer isso do ser humano. E Deus quer que a gente busque esse conhecimento, né? Então, conhecimento a gente adquire lendo livros, fazendo cursos, se relacionando com as pessoas. Então, você é totalmente responsável pelo conhecimento que você adquiriu. Como você administra o seu tempo, isso daí vai gerar o conhecimento que você tem. Quanto tempo você dedica para assistir televisão, que tipo de vídeo você vê na televisão, no seu celular, aqui no YouTube, quais os canais que você se inscreveu. Aliás, já se inscreveu nesse nosso canal aqui, né? Para você começar a selecionar que tipo de conteúdo você quer ter, né? Então, qual tipo de conhecimento você quer ter? E aí a Bíblia vai dizer em Oséias, todo mundo conhece esse versículo, que o Senhor fica indignado, ele fica triste com a falta de conhecimento do povo, porque conhecimento, biblicamente, não é Deus quem dá, é você quem busca. Ou seja, Deus devolve a responsabilidade para o povo, para a gente. Olha só, o povo perece por falta de conhecimento e a culpa é do próprio povo, porque Deus ele não erra, ele não falha, ele é fiel na parte dele.
Agora, o povo não cumpre a parte que é... Então, buscar o conhecimento é a minha parte. Deus não vai ler o livro que eu preciso ler. Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer. E aí, no livro, eu busquei alguns textos bíblicos para a gente pensar sobre isso, refletir sobre isso, né? Quando Deus fala para Bartimeu, o que queres que eu te faça? Então, Deus convida para participar junto. Na multiplicação dos pães, os discípulos vão lá reclamar com Jesus que está faltando comida. Aí Jesus falou, e vocês vão fazer o quê? Né? E joga. Então, vocês já viram quantos pães tem aí? O que tem aí? Vai lá ver. Aí os discípulos vão, aí fala, tem um menino ali que tem um lanche. Aí Jesus, então Jesus jogando a responsabilidade. E tem um famoso versículo dessa narrativa que é, dai-lhes vós mesmos de comer. Quem vai fazer isso é você. Aí, sei lá, a ressurreição da filha de Jairo. Jairo fala para Jesus ir lá, a menina morreu, Jesus vai lá, ressuscita a menina e fala, agora vocês vão dar de comer para a menina. Quer dizer, eu não vou fazer isso, Jesus falou. Tem coisas que só Jesus pode fazer. Dar salvação para uma pessoa, só ele pode fazer. Por isso que a gente tem que levar a criança a Cristo. Eu não posso dar a salvação para essa criança. Mas guiá-la no descobrimento da verdade, ensinar, tal, isso eu posso fazer. E Jesus sempre vai falar para a gente fazer aquilo que a gente pode fazer. Aí isso está no capítulo sobre o conhecimento, buscar conhecimento. Então, muitas pessoas vão ter a sensação de que não foram chamadas para ministério infantil, mas porque falta muito conhecimento. Sim. A pessoa não leu nenhum livro sobre isso, a pessoa não assistiu um podcast sobre isso, a pessoa não é inscrita no meu canal do YouTube, a pessoa não fez IMC e ela quer saber como. Vai cair do céu? Não vai cair do céu. Deus, Jesus vai falar, essa parte é sua, quem tem que se inscrever no canal é você, vai lá e se inscreve. Por que a pessoa não se inscreve no canal? Por que a pessoa assiste o vídeo e Deus já fala, você que tem que ir lá com a sua mãozinha, querido, se inscrever. Esse livro aí você tem que ler. O curso você tem que ir lá fazer. Então, tem pessoas que ficam só buscando conhecimento, não cai do céu, você busca. A habilidade vem pela prática. Não é de uma hora para outra que você vai se tornar habilidoso. Então, você vai ter que perseverar para você ganhar habilidade nessa prática. Sabedoria é Deus quem dá. Sabedoria, a Bíblia diz que tem que pedir a Deus, ele dá para quem pede. Então, quando falta sabedoria, é falta de oração, falta de pedir a Deus, de dependência de Deus. Então, sabedoria Deus dá para quem pede. Agora, conhecimento ele não dá para quem pede. Ele fala para você buscar. Então, se não buscar conhecimento, vai ficar de cabelo em pé com as crianças. Vai ser igual aqueles memes que a gente assiste aí nas redes sociais, que você fica... O culto tá demorando a acabar, você não sabe mais o que fazer com as crianças, vai ficar desse jeito aí, né? E às vezes eu assisto esses memes e fico pensando, essa pessoa não fez o IMC, porque quando a gente faz o IMC, falta tempo, a gente que tem que acelerar para dar tempo de fazer tudo que a gente quer fazer com as crianças. A gente consegue, a gente aprende como fazer isso. A gente vai feliz, empolgado, porque sabe o que vai fazer com as crianças. As crianças gostam da programação, querem voltar, né? Tem esse desejo na programação de que fazer com que as crianças queiram voltar, queiram muito, peçam os pais para voltar. Então, quando a gente tem conhecimento, a gente busca. Quando a gente vê, tipo, um curso como esse sério do MC, né? Você, com certeza, vai querer estar com as crianças. Você vai desejar, você vai ficar contando as horas para que esse momento chegue de estar com as crianças. Eu queria saber, Keila, como é que surgiu esse nome desse livro, Chá? Vou tentar lembrar, tem um tempinho já esse livro, mas vou explicar mais sobre o livro. O livro é interessante. Agora, o que você estava dizendo sobre o resultado de um treinamento na vida da pessoa, né? É bem recompensador mesmo. Você saber o que você está fazendo é muito recompensador, é muito gratificante você fazer a coisa sabendo o que você está fazendo. Por outro lado, você ficar perdido, você ficar sem norte, é muito desestimulante. E aí muitas pessoas entram no Ministério Infantil, não recebem um treinamento, uma direção, isso desestimula qualquer pessoa.
Isso que você falou é verdadeiro. A pessoa vai ficar de cabelo em pé e não é só você. Eu, Patrícia, pode ser uma pessoa, um teólogo. Você vai ficar de cabelo em pé. Não é assim para amadores, tá? Não é. E quantas pessoas ficarem insistindo nisso, infelizmente, o diabo vai fazer festa, tá fazendo a festa. Agora, para se submeter a um sistema de treinamento, precisa ter um mínimo assim de humildade, né, para receber treinamento. Sim, verdade. Para entender que existem vários tipos de conhecimento. Então, existe um conhecimento técnico do Ministério Infantil. Então, é disso que nós estamos falando. Não quer dizer que você não sabe nada da Bíblia, que você não é um teólogo. Às vezes, a pessoa é formada em teologia. Sim. Mas ela não tem essa formação técnica do Ministério. Então, é abrir o coração, abrir a mente. E isso também faz parte da humildade de uma pessoa, de reconhecer o que será que o outro tem para me oferecer. Esse curso IMC, o que será que ele ensina? Deve ensinar alguma coisa, gente. Porque o número de pessoas que olham o curso e falam, isso aí não ensina nada, isso aí, Ministério Infantil é só... Gente, então assim, Mateus 18, né? Esse texto tão importante. Mateus 18 tem tantas riquezas naquele texto. É a aula número 1 do nível 1 do MC para você ver. E deve ser a última aula também. A gente deve começar com Mateus 18 e terminar com Mateus 18. Verdade. Porque o texto de Mateus 18, do 1 ao 14, fora que ali deixa claro a urgência que Deus tem de salvar quem está perdido e fala que as crianças estão nessa condição de perdida, Jesus também dá várias lições ali para seus discípulos, que hoje somos nós, e ele dá um ensino ali da importância da conversão de uma pessoa, a necessidade de novo nascimento, porque ele fala, se vocês não se converterem, porque os discípulos estão cheios de dúvidas em relação a esse reino que Jesus tanto fala. E aí Jesus fala sobre a necessidade de conversão. Então a gente tem que pegar esse ponto e colocar no Ministério Infantil também. Olha só, não adianta a gente ensinar para as crianças um monte de coisa se falta a conversão delas. A Bíblia fala mais de uma vez que necessário é nascer de novo. Necessário é nascer de novo. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Então por que eu vou trabalhar com as crianças um monte de coisa se ela não nasceu de novo? E essa criança está caminhando para o inferno. Porque precisa nascer de novo. A Bíblia fala necessário é nascer de novo, não adianta. Aí Mateus 18 tem tantos ensinos ali, tantas riquezas. Vamos voltar para Mateus 18. Aí Jesus observa neles, fora talvez a necessidade de conversão de alguns, a falta de humildade de todos, né? Porque todos estavam com a mesma preocupação e não era essa a preocupação que deveria ter. Aí Jesus chama a atenção deles para a humildade. Olha só, vocês estão falando de uma coisa muito boa que é o reino, mas falta em primeiro lugar, se você não se converter, você nem vai entrar nesse reino, muito menos ser o maior lá dentro. E se vocês querem ser o maior lá dentro, você vai ter que se humilhar. E aí Jesus faz uma coisa que eles ficam muito chateados, porque naquela época nenhum homem estava afim de falar de criança, de ficar no meio de crianças, e não mudou muita coisa. Muitos anos se passaram aí, e tem muita gente, né, Patrícia, assim, que não quer dar aula para criança, não quer ser professor de criança, não quer estar no meio das crianças. As pessoas se acham. E tem um monte de gente falando, não, isso eu já fiz lá atrás, eu já fui professora de criança, como se fosse, você ainda está aí, nesse degrau. Não foi promovido, não? Isso aí eu fazia quando eu era jovem. Isso aí eu já fiz muitos anos, isso aí, mas agora eu tô em outra. Tem gente que trabalhou com criança quando não sabia nada, e isso é um erro que se faz com as crianças, colocam pessoas lá que não sabem nada. Foi a realidade daquela pessoa, tipo assim, quando ela não sabia nada, ela trabalhava com crianças, e agora ela conheceu algumas coisas, está trabalhando com mulheres, com casais, ela pensa que é a realidade de todos, ou seja, olha para mim e fala, você trabalha com criança, é porque você não sabe nada, e um dia você vai conhecer mais coisas, e de repente você trabalha com mulheres, trabalha com casais, com adultos. Assim, é preocupante, é triste a cegueira espiritual. E bastava abrir a Bíblia, Patrícia, para ver que as coisas não são bem assim. Nos ensinos de Jesus sempre teve um paradoxo, sempre teve assim, você está pensando desse jeito, vê se não é o contrário, né?
Vê se não é o contrário. Aquele que se humilhar será exaltado, aquele que se exaltar será humilhado. Se você quiser ganhar a sua vida, você vai perder. Então, tudo Jesus ele fazia você pensar ao contrário. Aquele que quiser ser o maior, que se reduza, que se humilhe, que se abaixe. E no Mateus 18 vem, então, essa lição importante sobre a humildade, que nós precisamos ouvir sobre isso, sobre a questão da humildade. É básico para o ser humano, é básico para quem é crente e passa a ser um básico, um pré-requisito para quem trabalha com crianças. Então, quem trabalha com crianças vai precisar ser humilde, porque não é um ministério de evidência, não é um ministério de holofotes, não é um ministério reconhecido, e não é. E tipo assim, de repente, nunca vai ser um ministério reconhecido. E a gente não tem que buscar esse reconhecimento. Nós não estamos aqui para isso, para buscar reconhecimento. Nós estamos aqui para falar aquilo que a gente vive, aquilo que temos feito, e sobre a necessidade de algumas pessoas atenderem a voz de Deus que chama, e algumas pessoas que estão assistindo precisam ouvir a voz do Senhor e obedecer, e abrir o coração e obedecer. Eu não creio que esse podcast está chegando nas pessoas que Deus não escolheu, que Deus não separou. O podcast está chegando para aquelas pessoas que Deus separou. E então, nós temos um nicho aqui para a gente alcançar. E quem trabalha com crianças não tem que buscar por esse reconhecimento, não é o perfil. Então, Deus chama pessoas, escolhe pessoas, e algumas são chamadas para serem humildes mesmo. Eu acho que tem outras pessoas que Deus permite, deixa esse aí quieto, não vai ser humilde não, mas para quem trabalha com criança vai precisar desenvolver humildade. E até, assim, quem já está trabalhando, porque às vezes a gente sabe muita coisa ali, mas a gente nunca sabe nada. A gente tem que estar sempre disposto a aprender. Isso é humildade, né? Deus tem sempre algo novo para nós, né? Para Ele não é novo, mas que para nós é novo, que a gente tem que aprender. A gente tem que estar com o coração aberto para poder receber aquilo que Deus tem para nós, para nos fazer crescer cada vez mais, né? Algumas pessoas já estão dizendo isso, que assim, para você simplificar algo, não é fácil. Então, assim, é mais fácil você falar de uma maneira complicada do que você falar de uma maneira simples. É mais fácil você dar voltas, falar muito, do que você falar pouco e ser claro. Então, existe uma habilidade que precisa ser desenvolvida por comunicadores, e todos nós somos comunicadores, todos nós faz parte do ser humano a comunicação. A gente precisa ser mais claro no que a gente está querendo falar, a gente precisa ser bem objetivo. E dizem que se você, então, consegue explicar algo de uma maneira simples, é porque você realmente entendeu. Então, você fez todo um caminho até você conseguir explicar de uma maneira simples. Então, a oportunidade que você tem de ensinar crianças e você transformar a mensagem bíblica, a mensagem de Deus, numa coisa simples, prova que você entendeu aquela mensagem de Deus. Então, as pessoas que não conseguem explicar o evangelho para uma criança, de repente, elas não entenderam ainda. Elas mesmas estão perdidas na diversidade de informações que a Bíblia traz. Isso é um perigo, porque a Bíblia ela é muito complexa, muito grande. É um conjunto, é um complexo de 66 livros, escrito em épocas diferentes, por homens diferentes. A Bíblia é um complexo, não é tão fácil. Então, tem pessoas que se perdem ali, se perdem nas letras, né? E fica ali estudando aquilo e tal. Ela tem um monte de informação, um monte de conhecimento. Mas para ela passar isso para o outro, não faz sentido para o outro, porque para você conseguir comunicar ou até mesmo ensinar, que é um degrau mais elevado, ensinar é super desafiador. Para você ensinar, você precisa ter clareza, objetividade, sistematizar seu pensamento, organizar seu pensamento. E a gente tem um monte de gente que tem informação, que tem conteúdo, mas não sistematizou o pensamento, não organizou o pensamento. Então, a pessoa fala, mas ela não ensina nada. E a gente tem um monte de gente desse jeito no Ministério Infantil. A pessoa tem um poço de conhecimento, mas ninguém entende nada que essa pessoa falou. A criança sai da sala de aula, o que eu vou fazer agora na minha vida? Porque a criança tem uma vida. Ela vai para a escola, segunda, terça, quarta, quinta, ela não recebeu nenhuma ajuda prática. Ou seja, não estamos ensinando nada para as crianças. Estamos falando um monte de coisa. E falar
é mais fácil do que ensinar. Né? Falar, todo mundo fala. Agora, ensinar, poucos ensinam. Os pais não estão ensinando. Os professores da igreja não estão ensinando. Quem é que vai ensinar essas crianças? Então, as crianças estão perdidas na era da informação, porque a gente está vivendo a era da informação. Então, informação as crianças têm. De quantos continentes tem no mundo, qual é a capital da Bulgária, qual é a capital da Bélgica, as crianças sabem. Os desenhos aí que tem na internet, os personagens sabem, elas têm um monte de informações, mas elas não têm ajuda prática para viver a sua própria vida, para tomar decisões, que são questões espirituais do ser humano, as questões mais profundas de um ser humano. Essas necessidades das crianças não estão sendo atendidas, porque os pais não têm ferramentas, os pais não sabem fazer isso. E aí eu creio, Patrícia, que a igreja ela existe para ajudar os pais, porque os pais têm necessidades, têm dificuldades. Eu, como mãe, me coloco nessa posição de que mãe, de que pai precisa de ajuda da igreja, sim. Você veja, eu sou professora de criança, sou ministra de criança há alguns anos já. Depois eu vou fazer as contas, quantos anos eu tenho de ministério com criança. Mas é quase a minha idade, assim, bem encostada. Uhum. Eu sou líder de professores, aqui tem esse privilégio, essa graça, né? De liderar aqui o Lidere Crianças, o IMC junto com você e tudo. E eu, como mãe, preciso de ajuda para você ver o tamanho do desafio que é você ser mãe. E eu sou mãe de um filho só. Você também tem uma filha. Você imagina que tem 2 ou que tem 3, pessoas que têm 4, que têm 5 filhos. Essa pessoa precisa de ajuda. E a igreja, ela é, né, esse suporte que a gente precisa, assim, como quando você tem um filho, você precisa de uma rede de apoio. O avô é importante, a avó é importante, o tio é importante, a tia, os primos, tudo isso. E Deus planejou tudo certo, gente. Deus instituiu a família no Velho Testamento, porque a gente precisa de suporte, suportar uns aos outros, a família ali, o núcleo, né? E no Novo Testamento, Deus arrebenta a boca do balão, arrasa, instituindo a igreja, que é uma bênção à igreja, para dar suporte, ao rede de apoio. Então, quando a igreja fala, a igreja somos nós, quando nós falamos que a responsabilidade é dos pais e jogamos isso para eles, que eles estão responsáveis sozinhos, gente, isso é muito dolorido, doloroso, muito pesado para os pais que precisam de ajuda. Então, assim, eu me posiciono como igreja para ajudar os filhos dos outros. Eu tenho feito isso há anos. Antes de eu ser mãe, eu já estava aqui servindo de suporte, de rede de apoio. Eu estou servindo como igreja para ajudar seus filhos. Estou aqui me posicionando. E aí, quando eu me torno mãe, aí eu sinto falta desse suporte, desse apoio. É raro você encontrar uma igreja que tenha um suporte adequado para o nosso filho, ainda mais depois de tantos anos eu tendo experiência evangelizando crianças e sabendo o que, de fato, o que é evangelizar, o que é discipular, eu vejo que as igrejas realmente não estão preparadas para, de fato, evangelizar e discipular crianças. Eu sinto dificuldade de achar um lugar para o meu filho, né, para eu ser ajudada como eu tenho ajudado os outros, né? Sim. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Tem um versículo que é muito conhecido quando se fala sobre criança, que é ensina o menino no caminho que deve andar. Você está falando aí sobre ensino, que as pessoas não ensinam, devem ensinar as crianças. E eu queria que você... Quem é professor do IMC, quem tem o nível 1 e nível 2 do IMC que se empenhou, sabe essa resposta. Eu queria que você definisse para a gente o que é ensino. Gente, prova oral, assim, ao vivo, e a cores, assim, olha, Patrícia, você vai ver só. Eu vou, Nada combinado. No próximo episódio que tiver eu e a Patrícia, eu vou trazer uma pergunta surpresa. Ai, meu Deus. E vou lançar, assim, ao vivo. Falar, Patrícia, quero ver você responder essa aqui. Mas vou aproveitar essa sua pergunta e vou trazer uma coisa legal aqui para a gente comentar com os nossos alunos do IMC. Um beijo para os nossos alunos do IMC. Dizem que o aluno é a coroa do professor, né? Então, os alunos do IMC são nossa coroa. A gente é nossa honra. É uma honra, né, dar aula para essas pessoas. Então, um beijo para os alunos do IMC. Eu estava refletindo, Patrícia, eu vou responder sua pergunta, tá? Eu vou responder também. Aqui, eu vou responder também de onde veio esse nome chá pro livro. Calma aí. Vamos lá, a gente tem tempo ainda, tá? Fica aí.
O livro Ensinando para Transformar Vidas, do Howard Hendricks, aluno do MC, tá entendendo tudo que a gente está falando aqui. É um dos livros que a gente indica, né, orienta, porque a gente até pede os alunos para fazerem um trabalho sobre isso, sobre esse livro maravilhoso, Ensinando para Transformar Vidas. Tem lá na Livraria Lidere, se você quiser, é só falar com a Agatha que está aí. Tem um capítulo naquele livro, que o livro é todo maravilhoso, né? Aquele livro, gente, e ele tem um capítulo ali, não sei se você vai lembrar, você que leu o livro, que fala sobre a importância da pressão, que a pressão é pedagógica, a pressão, ela nos ensina. Não existe crescimento sem tensão, a importância da tensão. Na verdade, o Howard Hendricks, ele usa a palavra tensão e não pressão. Mas pressão, tensão, você entendeu o que é, né? E a gente não desenvolve músculo sem resistência, sem dor, sem você pegar pesos. A gente vai ter que passar por isso. Se você quer desenvolver músculo, tem que pegar peso, tem que ir para academia ou pegar peso aí para você desenvolver músculos. E no nosso processo de desenvolvimento pessoal, processo de desenvolvimento ministerial, precisa ter atenção, a pressão. Por isso, Patrícia, que eu trabalho tanto com a tensão, com a pressão. Você sente isso na pele. Quando, minutos antes da gente começar a gravação do podcast, a Patrícia está olhando para minha cara, Keila, você não me falou o assunto, o tema, qual é né, o tema do podcast, o que a gente vai comentar, e a gente entra aqui, gente, começa a gravar, porque eu falo, Patrícia, vocês têm que ser assim. E a gente acabou de sair de um day camp aí para crianças carentes. Não dá para adiantar tudo, para falar tudo, o que vai acontecer. Você tem que aceitar a tensão, a pressão, mas isso faz você mais forte. Isso te desenvolve como pessoa, te desenvolve como líder, te desenvolve como servo que a gente precisa ser, da dependência de Deus. Precisa ter isso. E o nosso aluno do MC, ele passa por um pouquinho de tensão, Sim. de pressão, que é mínima. Você que não é aluno do MC ainda, a gente já dá um pouquinho de tensão, de pressão no curso, na hora das práticas, por exemplo. Mas se o aluno não passar por isso, não fez diferença nenhuma na vida dele, porque o conhecimento, ele não causa toda a transformação que a gente precisa. Tem muitas pessoas com conhecimento e isso não mudou, não fez grandes transformações na alma. A gente precisa de prática, como eu falei aqui, você precisa das suas experiências, e é isso que desenvolve uma pessoa. Então, essa tensão que a Patrícia me colocou agora, ela jogou uma pergunta assim ao vivaço, né? Assim, Keila, responde essa aqui, né? O que quer dizer esse versículo? Ela tá jogando uma tensão, uma pressão em mim, mas ela faz isso porque ela sabe que isso é bom. Ela tem aprendido. Eu queria que você também, que está assistindo o podcast, visse a pressão, a tensão como algo positivo. Tá até aqui, ó. O Howard Hendricks, no livro Ensinando para Transformar Vidas, ele fala sobre a pressão no processo do ensino não como algo negativo, mas como um estímulo essencial para o crescimento, aprendizagem profunda e transformação do caráter. Então, quem foge da pressão, tem gente que foge da pressão, né? Eu chamo a pessoa para fazer um troço, do nada, porque quem me conhece sabe. E a pessoa fala, não, pelo amor de Deus, tá fugindo da pressão, tá fugindo de uma oportunidade de transformação profunda do caráter, tá? Então, vamos lá, Patrícia, qual é a sua pergunta mesmo que eu já esqueci? Para você definir o que é o ensino. A Bíblia traz a Bíblia fala bastante sobre ensino, né? A gente tem falado aí quantas vezes a Bíblia menciona a criança, né? Então, mais de 8.000 vezes. Não só usando o termo criança, mas meninos e meninas e filhos pequenos, porque a Bíblia fala, às vezes, filho, e quando você vai ver no original é filho pequeno. Como o Deuteronômio 6, que fala, né, que os pais têm que ensinar os seus filhos, andando pelo caminho, ao deitar ou levantar, naquele texto é filho pequeno, ou seja, criança. Então, se você for ver na Bíblia, todas as vezes que Deus está falando da criança, são muitas vezes. E se a gente lê rápido, assim, a gente não vê que está falando da criança, porque às vezes está escrito filho. E filho, poxa, você pode ter um filho de 50 anos e você ter 70. Sim. Você pode ter um filho de 70 anos e você ter 90. Mas a Bíblia está falando ali bem claramente, teu filho pequeno. É para você ensinar teu filho enquanto ele é pequeno. Não é para você pegar um homem de 25 anos de barba na cara e querer ensinar ele agora, porque a fase da aprendizagem é a infância. Aí os cientistas vão comprovar isso, porque quem vai dizer qual é a fase da aprendizagem é a psicologia, que é ciência. Mas a Bíblia é um livro totalmente científico,
quando você vai ver na Bíblia, a Bíblia está falando isso. Deuteronômio 6, por exemplo. Os pais ensinam seus filhos enquanto eles são pequenos. Aí a psicologia vai dizer, qual é a fase da aprendizagem? A infância. Esse versículo que você citou, Provérbios 22, 6, ensina a criança, instrui a criança, não é instrui o adulto, instrui o homem, a mulher, instrui a criança. Então, a Bíblia concordando com a psicologia, com a ciência. Eu amo isso, porque a Bíblia é o nosso manual de fé, o nosso, né, livro de instrução, ela é totalmente comprovada cientificamente. Isso é muito bom a gente saber disso. E aí a palavra ensino ou verbo ensinar aparece na Bíblia diversas vezes. E assim, às vezes significando coisas diferentes, né? Então ensinar não é tão claro, assim, taxativo, é meio complexo. O que é ensinar? Envolve várias coisas. E aí esse texto, Provérbios 22, 6, em algumas versões já vem com instruir. Instrui o menino, ensina, porque é uma palavra muito forte no original desse instruir. Tá falando de uma dedicação, assim, tipo, numa versão mais próxima da gente, pra gente entender melhor o que o original tá falando, o versículo deveria vir escrito, se dedica a essa criança nessa fase, porque o texto original é uma palavra que se traduz como inauguração, como lançamento, aquilo assim, quando você vai inaugurar uma coisa, quando você vai fazer o lançamento de um livro, tá dizendo que a infância é esse lançamento da pessoa no mundo. Olha que bacana. Esse lançamento, essa inauguração. Então, assim, se dedica nesse momento de inauguração, de início da vida, porque vai fazer total diferença lá na frente. É o que o versículo está falando. Ensina a criança no caminho que deve andar, até quando envelhecer não desviará dele. É um versículo de uma profundidade que as pessoas estão também usando esse versículo de uma maneira muito leviana, muito assim, só fala isso, não explica o versículo. Mas se a gente recebesse uma explicação desse versículo, acho que a gente ia ser mais tocado a se dedicar mais às crianças, a se esforçar para que esse ministério infantil seja excelente aí nas igrejas, pelo que o versículo diz, tá, gente? Vocês podem, então, pesquisar na internet, pega Bíblia com outras versões, tem aquela Bíblia a Mensagem, que é uma Bíblia interessante, né? Bíblia Viva, tem várias Bíblias, assim, que tem outras versões, e é interessante quando você está com curiosidade num versículo específico, num texto específico, ler em várias versões para ver, existem várias maneiras diferentes de você falar a mesma coisa. Então, a nossa visão se abre, porque olha o que quer dizer, na verdade, o versículo. Tem várias versões para esse versículo, e vale a pena ler cada uma delas. Sim, também tem nos livros que a gente lê, fala um pouquinho sobre a questão do ensino, até o Howard Hendrick, ele fala sobre isso, né? Que você ensinou quando o aluno aprendeu. Porque não é só dar a informação, né? Você tem que ter certeza, certificar de que aprendeu. E assim também é com a criança, né? Não é só contar as histórias. Você tem que ter um ensino que realmente traga um aprendizado, de forma que a criança entenda e ela aprenda realmente, ela pratique aquilo, né? Isso a gente aprende quando a gente está fazendo curso, a gente fica mais preparado, não fica tão receoso de que realmente o trabalho que a gente está fazendo com as crianças vai ter resultado. Você vai ter certeza que vai ter um resultado se você estiver bem preparado, né? O livro do Howard Hendricks, a gente está citando ele aqui, a gente nem combinou, Não. né? Mas vale a pena um podcast só para falar do Howard Hendricks. Ele não tem só esse livro, né? E tem o discípulo dele que escreveu As 7 Leis do Aprendizado, né? O Bruce Wilkinson, que a Patrícia também leu, está lendo esse livro, que é um livro dessa grossura. Você tem que ler ele aos poucos, não dá para ler direto, assim, né? É um livro para consulta. E o nome do livro é muito interessante, que é isso, Ensinando para Transformar Vidas. E o Howard Hendricks está defendendo nesse livro princípios pedagógicos importantíssimos, que é um princípio pedagógico que só há ensino quando houve aprendizado. Eu não posso dizer que eu ensinei uma pessoa dizendo que eu fiz a minha parte de lançar o conteúdo, de expor o conteúdo, e a pessoa que não aprendeu. Então, ele traz nesse livro um princípio pedagógico, uma máxima na pedagogia, que só houve ensino quando houve aprendizado. Então, só posso dizer que eu ensinei uma pessoa quando ela aprendeu, e a aprendizagem é mudança
de comportamento. Então, a pessoa precisa mudar a maneira dela de agir para ela dizer que realmente ela aprendeu. Ou seja, a pessoa, o nosso aluno do MC, ele não pode dizer que ele aprendeu durante o curso ou no dia da formatura. Ele só vai poder dizer isso talvez no ano seguinte, se ele colocar em prática, ele vai, eu aprendi o que foi passado, transmitido para mim no nível 1 nível 2, no outro ano ele fala, estou colocando em prática. Então, houve aprendizado. O professor do MC, ele não pode avaliar isso ainda, se ele realmente ensinou, porque é só aqueles que colocam em prática que realmente a gente conseguiu ensinar. Quem faz só o curso pode até participar da formatura e tal, mas se a pessoa largar para lá e não praticar, ela não aprendeu nada. E eu posso dizer até que até é bem profundo isso, porque a gente ensina. Tem a base teológica, a pedagógica e a prática. A prática você vai estar fazendo o que você aprendeu, mas tem uma base que você precisa colocar depois que você faz o curso, que é a de permanecer. Porque você começa a praticar e de repente o resultado não vai vir na hora. Ele vai vir com a sua perseverança, você permanecendo naquilo que você aprendeu. Por quê? Aí, Keila, que eu quero que você fale sobre isso. Porque quando a gente começa a praticar o que a gente aprendeu e a gente vai todo feliz, falando vai dar certo, a Keila falou, a Patrícia falou, os professores falaram, e quando chega na hora da prática, não dá certo. Por quê? Porque tem resistência. Tem resistência das pessoas que estão à nossa volta e também tem resistência das crianças. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque para a gente chegar no resultado, a gente tem que vencer também esses desafios, né? A perseverança é um dos comportamentos cristãos requeridos. A gente trabalha isso muito no nível 2. Quem é aluno do nível 2 já se formou no nível 2. Quem já está no nível 3 entende o que a gente está falando aqui. Porque no curso a gente fala com mais profundidade, com mais calma, com didática, com apostila. Aqui a gente está só batendo um papo, né? Uhum. Existe uma série de comportamentos, de condutas que Deus espera daquelas pessoas que passaram por um novo nascimento. Então, a Bíblia mostra que é necessário nascer de novo, e depois desse novo nascimento, existe uma longa jornada de crescimento espiritual que vai até o fim da nossa vida. E essa jornada de crescimento espiritual é a mudança de comportamento que Gálatas vai trazer ali, por exemplo, obras da carne e obras do espírito. Então, perseverança é uma das obras do espírito. Você continuar perseverando naquilo que você ouviu lá atrás, que não há necessidade de Deus ficar falando também o tempo todo, se ele já falou. E a perseverança, então, ela nos indica fé. Você tem fé para você perseverar. Se você tem perseverança, você tem obediência, porque você precisa obedecer, não é uma vez só. Você precisa continuar obedecendo no gerúndio, continuar crendo, continuar obedecendo. E a perseverança, ela significa isso tudo. Você é uma pessoa que persevera, que continua, que obedece e continua obedecendo. Então, tem muitas pessoas que são capazes de obedecer, mas não são capazes de perseverar. Então, elas vão lá, fazem o curso, mas depois não perseverou. Gente, a Bíblia fala muito sobre isso, né? Então, uma coisa está entrelaçada na outra. Então, a fé precisa aumentar, a confiança em Deus precisa aumentar para que a perseverança ocorra. Então, muitas pessoas deixam de viver o que a gente está vivendo aqui, essa alegria, essa realização do ministério por falta de perseverança, né? As crianças, elas não têm uma tendência natural de ouvir a voz de Deus, elas não têm uma tendência natural de obedecer. Isso não é natural do ser humano. O ser humano, ele é desobediente por natureza, ele é incrédulo por natureza, ele é impaciente por natureza. Então, a gente pega um grupo de crianças, muitas vezes, que são impacientes, intolerantes, crianças ansiosas, crianças que não querem ouvir a voz de Deus, não querem orar, não querem louvar. Então, esse professor ele tem que ter, além de convicção do chamado, alegria no serviço, treinamento para ele saber usar as metodologias corretas, treinamento para ele saber o que ele precisa falar e como ele precisa falar. Tudo isso treinamento dá para ele. Mas se ele não tiver perseverança para ver esses frutos, se ele não acreditar que o Deus que chamou é um Deus que capacita, que Deus pode sim causar transformações, gente, pode mudar tudo, da água para o vinho.
Então, a pessoa, ela só consegue ver as circunstâncias, o que está acontecendo no momento. Mas nós que somos de Deus, somos filhos de Deus, a gente não foi chamado para ver as circunstâncias. A gente não vive por circunstâncias. A gente vive pela fé. O justo viverá pela fé. Você tem que viver da sua confiança em Deus, que Ele te chamou, que Ele é vitorioso e que Ele é capaz para mudar realidades, mudar circunstâncias. Se não fosse isso na minha vida, Deus não teria usado a minha vida para causar mudanças profundas que que ocorreram nos ministérios infantis das igrejas onde eu tive oportunidade ali, desafio de liderar aqueles ministérios, onde a realidade era muito desestimulante. Muitas crianças, muitos adultos na equipe. Às vezes, ter muita gente na equipe não significa que isso é um benefício, que isso é uma bênção, tá? Às vezes é um desafio ainda maior. Você liderar uma equipe de 236 pessoas na equipe, era um desafio que caiu na minha mão, no meu colo. Um monte de criança, 236 pessoas na equipe. Cada cabeça uma sentença, as pessoas achavam, cada um acha o que quer. E como que eu podia fazer? Foi desafiador demais. Então, mas eu pude ver resultados. Não foi da noite para o dia, do dia para a noite, não foi no mês seguinte, não foi um ano depois. Então, precisa perseverar. E eu vou falar agora para vocês a palavra que o pastor falou para mim, olha que benção. Na época que eu estava sofrendo, que é bom a gente lembrar, né? Que nem tudo foram flores, não. Sim. Eu chorava muito, sofria, reclamava. Hoje eu tenho dó do pastor, eu fico assim, gente. Hoje a gente tá maduro, né? A gente evoluiu, graças a Deus. Mas eu chorava muito com o pastor, só ia lá no gabinete dele chorando. E hoje eu consigo ver o que ele via ali em mim, uma menina, né, chorando. E ele falou assim, aí ele contou a história do piano, que outras pessoas já me contaram isso, não sei se vocês conhecem. Que tinha uma igreja que tinha um piano, né, de cauda, de um lado, e um membro lá, o pastor, acho que era o pastor, ele queria colocar o piano do outro lado. Só que a igreja foi contra. Igreja batista, congregacional, tem que ter a votação, todo mundo tem que concordar para poder causar aquela mudança. E eu sou da igreja batista, tá? E o pastor que tá falando comigo é o pastor batista. Ele falou, aí ninguém concordou, o pastor, bom. Aí ele falou que o pastor, todo dia, porque ele ia na igreja todo dia, ele dava um empurrãozinho no piano pra lá. Aí no outro dia ele dava um empurrãozinho no piano pra lá. 1 centímetro o piano movia. 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. Aí o pastor falou pra mim assim, Keila, depois de 2 anos o piano tava do outro lado. E ninguém falou nada. Ninguém nem percebeu que ele mudou o piano pro outro lado. E ele apenas contou essa história pra mim e se despediu de mim. Tá bom, tchau, acabou seu horário aqui no gabinete. Tchau, Deus te abençoe. E eu fiquei com essa história para eu refletir, né? Que eu tinha o quê? Ele falou 2 anos. Keila, 2 anos para você ver esses resultados que você espera. Isso daí não vai ser. Não adianta você forçar as pessoas. O piano tem que ir pro outro lado. As pessoas não querem, não aceitam, não entenderam os seus motivos. E eu comecei a refletir sobre isso realmente. Como que a pessoa vai entender se ela não leu os livros que eu li? Aí eu comecei a me colocar na minha posição, que é minha. Se ela não ouviu a voz que eu ouvi, se ela não participou dos treinamentos que eu participei, se ela não leu os livros que eu li, como que eu quero que a pessoa tenha essa visão que eu tenho? Então, Deus me chamou para eu causar transformações, sim, mas com sabedoria, com o fruto do Espírito. Então, Deus quis desenvolver em mim capacidade de perseverança, paciência, capacidade de me relacionar com outras pessoas, de ouvir as pessoas. Então, tudo isso eu creio que Deus está falando com muita gente que está assistindo o podcast. Eu tô aqui pensando nisso agora. Que tem gente, que eu falei, né? Talvez você esteja orando aí no começo da live. Agora, Deus já está respondendo aí, né? Creio que muita gente agora, o que você falou está sendo resposta de Deus aí para seguir o propósito de Deus. Não ficar olhando para as circunstâncias, para o que estão falando, porque estão pensando sobre você, mas Deus quer te levar aí para que o propósito dele se cumpra e nem sempre é no lugar ou com as pessoas que você fica insistindo.
É onde ele quiser te levar. E às vezes ele vai permitir que essas coisas aconteçam mesmo, para que você entenda isso, né? E siga em frente aí o propósito que Deus tem. Amém. Patrícia, o livro Chá, o livro surgiu de um evento que a gente fez para líderes. Foi quando eu mudei de cidade, eu me mudei aqui para Niterói, e aí eu queria me reunir com as líderes aqui de Niterói. Eu falei, eu já tinha algumas amigas aqui que lideravam o Ministério Infantil, a líder da PIB de Niterói foi minha aluna, e ela é uma pessoa extraordinária, não é porque foi minha aluna, que é uma pessoa que é pouca coisa não, tá, gente? Eu dou aula para pessoas, assim, acima de mim. A Cidélia tem anos de ministério e fez curso, né? E eu tava ali dando aula na PEC, pela graça de Deus. E o marido dela também, foi meu aluno pastor. E eu conheci a tia Betinha, que é do Centro Evangelista Internacional de Icaraí. Eu conheci a outra, que é da... Então eu vim morar em Niterói, eu falei, eu conheço algumas pessoas que às vezes nem se conhecem. E eu tenho esse dom, Patrícia, assim, de conectar pessoas. Eu falei, eu poderia, de repente, fazer um chá para elas e elas vão se conhecer e tal. Nisso que eu pensei, vou fazer um chá para líderes de Ministério Infantil. Ao mesmo tempo, eu soube que alguém criou essa sigla CHA, Conhecimentos, Habilidades e Atitudes, para dar aula de desenvolvimento pessoal. E muitas pessoas da área da administração ou de psicologia administrativa dão esses cursos nas empresas para o desenvolvimento pessoal dos colaboradores. Então, o termo chá, conhecimentos, habilidades e atitudes, não foi criado por mim. Eu até coloco isso no livro, o nome do americano que criou isso, que a verdadeira competência se dá na união dessas três coisas, que às vezes a pessoa tem um conhecimento, mas ela não tem habilidade, não tem atitude. Então, que a junção dessas três coisas traz a real competência para um serviço. Aí eu fui e coloquei essa divulgação. CHA, Conhecimentos, Habilidades e Atitudes para Líderes de Crianças. E era para essas meninas virem para o chá. Só que aí começou a ter muita inscrição, muita procura. As pessoas queriam participar, porque foi legal, chamou a atenção. Aí a gente abriu para as outras pessoas. Essas meninas que eram líderes do Ministério Infantil, elas falavam junto comigo como se fosse uma mesa redonda, né? A gente conversando sobre liderança do Ministério Infantil e o pessoal assistindo aquilo. E aí foi tão legal que uma das líderes de Ministério Infantil que eu não conhecia falou, faz na minha igreja igual a esse, parecido com esse, só que faz lá na minha igreja. Quem era essa líder? Luciana Pimentel, que hoje é nossa instrutora do MC aqui em Niterói. Aí, assim, foi em junho, 1º de julho, dias depois a gente fez na igreja dela. Lotou na igreja dela, assim, um monte de gente. Tem até a transmissão ao vivo na internet, que a igreja transmitiu ao vivo. Tem muita gente que vê esse vídeo e fala, eu vi o chá no YouTube. E aí a gente começou a fazer esse encontro, chá para líderes de criança, chá tal. Aí veio a ideia de escrever um livro, porque esse negócio de conhecimentos, habilidades e atitudes para líderes de criança ficou tanto assim na minha cabeça que eu falei, gente, eu vou escrever isso que eu tô pensando aqui. Aí comecei a escrever. Aí chamei meu pai, porque eu conversei com meu pai sobre isso, ele gostou. Eu falei, faz o prefácio do meu livro, ele fez. Aí eu chamei uma dessas as líderes para fazer escrever sobre o livro e tal. E aí publicou o livro, né? Então, aquilo que era um encontro presencial virou livro. E ficou mais legal assim, porque o livro chega onde a gente não pode chegar. Enquanto esse encontro chá eu fazia só em Niterói, que é na cidade que eu moro, e a gente fez um chá ou outro em algum outro lugar, o livro chega em lugares inimagináveis. Então virou livro, a gente quase nunca mais fez chá assim presencial, mas é uma coisa legal da gente fazer. Mas já me deu esse ano de 2025, eu senti direção de Deus para escrever um livro chá para mulheres, escrever para mulheres, esse mesmo conceito, né, num tripé, que tem uma questão do tripé, né, que a gente até fala no livro, a questão de Deus se manifestar de maneira triuna, né, trina e tal. E eu tive já um direcionamento de Deus para escrever algo para mulheres, chá para mulheres. Então, provavelmente, quando a gente publicar esse livro, Chá para Mulheres, a gente vai fazer um evento também para mulheres, seguindo esse modelo, né, do livro Chá para Líderes de Crianças. Então, falando de chá, eu amo tomar chá, sei que você também gosta.
Aí eu trouxe a minha caneca aqui, gente, que é muito legal que tá escrito nela, tá vendo? A vida começa, aí aqui virando, depois do chá. Eu Então é bem, amei isso aí, sabe? então é bem interessante, né? Porque é bom ler o livro também, tomando o seu chazinho, vai lendo, porque com certeza vai ter muito aprendizado, né? O livro Chá tá na promoção esse mês. Quem tá assistindo o podcast Ah, no mês de novembro ainda, por causa da Black Friday, pode colocar. Eu trouxe umas fotos aí do livro Chá. Tem uma foto do livro, o pessoal vê melhor o livro, né? E a foto de algumas pessoas que leram o livro e mandaram mensagem pra gente. Ó, tá de R$ 39,90 por R$ 29,90. Tá? Toda a livraria do Lidere Criança está na promoção agora na Black Friday. Pode passar aí que a gente vai mostrando, pessoal, as imagens. Uma dessas imagens vai aparecer aí, o telefone da Ágata, que a gente nem nunca falou aqui no podcast o telefone dela, mas hoje é dia de falar o telefone da Ágata. Anota, hein? DDD 21, que a gente está aqui no Rio de Janeiro, 97367-3937. A Ágata, ela é uma pessoa que está lá para atender quem quer comprar os livros, quem tem interesse nos livros, inclusive esse que a gente citou, Ensinando para Transformar Vidas, a Ágata tem lá, ela envia para você com o maior carinho no correio. Muitos de vocês já conhecem, então anota o telefone da Ágata aí, ó, DDD 21 97367 3937. Todos os meus livros estão na Black Friday, estão na promoção, mas agora a ênfase está nesse livro aí do chá, que, olha, é um livro bem bacana mesmo, né? Isso aí são alunos que leram, pessoas que leram e mandaram foto, pode passar. Falando, essa é a tia Mari Chicosa, lá de Brasília, né? Ela já foi aqui do Rio de Janeiro, ó, lá de São Paulo, esposa de pastor Jean Santos, não sei quantos aí conhecem, né? Um amigão nosso. Tem várias pessoas que não são assim conhecidas, mas que tiram fotinho lá com o chá, de tanta alegria que sentem. Então, é um dos livros que eu mais recebo feedback, assim, é o livro Chá, das pessoas comentando. A Mônica Coropes, que é minha amiga também, que é uma pessoa muito, assim, catedrática, né? Ela elogiou muito o livro Chá. Ela falou que esse é o melhor livro que se escreveu. O livro Chá é muito especial. Aí pode passar aí, que aí a gente vai lembrando o que a gente tem que falar. Isso aqui tá na capa, assim, do livro, né? Na primeira folha, que é um resumo, né? Conhecimento. É o que fazer, habilidade, como fazer e atitude. Eu vou fazer, é o desejo de fazer. Então, isso tem a ver com cabeça, coração e mãos. Pensamentos, sentimentos e atitudes. Isso é muito legal, um assunto muito legal para a gente debater, para a gente refletir, essa questão do chá. Eu, sinceramente, gosto muito desse livro, gosto muito de pensar sobre isso tudo, né? Aí pode passar aí que a gente vê. Então, lembrando que a livraria Lidere, gente, tá na Black Friday, tá? Então pode falar com a Agatha, tá tudo agora em preço mais baixo, mais acessível, para você adquirir os livros que você tanto quer. Aproveita esse momento de Black Friday para adquirir, tá? Qual é o próximo que a gente tem aí? Acho que tem mais coisa aí pra gente mostrar. Não? Então tá bom. então fica com a gente aí que a gente vai revelar o nome do podcast hoje, hein, gente? Até o final. A gente vai estar revelando, já está quase acabando, né? E a gente vai estar revelando o nome do podcast. E a gente está falando aí dos livros, e tem uma coisa bem interessante com relação à matrícula, né? Também novembro é a época de fazer matrícula para as novas turmas do MC, porque online as turmas começam em janeiro já. E presencial começa em fevereiro. Então, novembro a gente já abre matrículas. Quem antecipa, quem consegue fazer matrícula antes, está nos ajudando, porque todo mundo deixa para a última hora, todo mundo faz matrícula em janeiro, fevereiro, e aí fica uma avalanche de coisa muito ruim mesmo, prejudica muito a nossa organização, todo mundo deixar para a última hora. Então, a gente dá presente para quem se antecipa. Quem faz matrícula no MC até dia 30 de novembro, ganha o livro Lidere Crianças, ganha a bolsa do MC e faz a matrícula por R$ 39,90. Não fecha a conta, tá? Porque o próprio livro Lidere Crianças, que está saindo uma versão nova, Sim. atualizada, com mais capítulos, o livro custa R$ 39,90. Então, na verdade, você vai comprar o livro e vai ganhar a matrícula. Ou vai fazer a matrícula e ganhar o livro. E ainda ganha a bolsa. Então, assim, a conta não fecha. Realmente, a gente está presenteando
quem faz esse favor de se antecipar. Se você já sabe que você vai fazer parte da próxima turma, você já faz matrícula agora, por favor, para nos ajudar na nossa organização. A Luciana precisa matricular todo mundo na plataforma liderecrianças.com.br. Todo mundo que é nosso aluno, seja online ou presencial, vai ser membro da plataforma também. Ou seja, você que é aluno presencial, e a gente pode até citar para vocês quais são os polos presenciais, você também vai assistir as videoaulas na plataforma, né, cursos.liderecrianças.com.br, que você pode até acessar aí e ver a nossa plataforma, que tem a vitrine com todos os cursos nossos, tá? Essa plataforma também é um aplicativo, você pode baixar no seu celular e ter o aplicativo para você já ir direto e acessar, sem colocar login e senha, você já entra no seu celular, gente. Os nossos alunos que baixaram o aplicativo no celular estão elogiando, nos parabenizando, que bênção que é. A gente tem alunos de mais de 70 anos de idade que estão sentindo essa facilidade, porque às vezes algumas pessoas têm resistência, nunca fizeram um curso online e falam, online eu não gosto. Mas, gente, pode vir com a gente para o online, que a gente dá total suporte, total apoio para você que é aluno online. Tem aplicativo, tem o site, e a gente ainda manda o vídeo para você se você tiver dificuldade. Então, todos os alunos presenciais também vão assistir às aulas online, tá? Então, você tem que fazer com antecedência até final de novembro, é esse precinho R$ 39,90. A partir de dezembro, se você está assistindo o vídeo em dezembro, é R$ 49,90. Mesmo assim, está muito barato, porque você ganha o livro, ganha a bolsa do MC, faz sua matrícula por R$ 49,90. Quando chega em janeiro, vai para R$ 59,90. E se você deixar para fazer a matrícula em fevereiro, muito em cima da hora, ou seja, as aulas já começaram em fevereiro e você fez matrícula depois, você vai pagar o valor normal da matrícula, que é R$ 69,90, e mesmo assim é um preço muito acessível. Você pode comparar com outros cursos, até mesmo de Ministério Infantil, de formação. Qualquer curso não é esse preço, mas a gente faz realmente, Patrícia, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo maravilhoso do MC. A gente quer que a pessoa não deixe de fazer o curso por causa disso. Então, são preços muito acessíveis. E a gente tem a gratidão, a alegria, né, de receber dos nossos alunos do MC, a gratidão deles. Eles ficam, o nosso aluno do MC, ele recebe muito mais do que ele espera. Então, o curso é muito barato, o curso é muito... Então, as pessoas não esperam muito do nosso curso. E a gente vive numa época que as pessoas estão céticas em relação a cursos online, porque é muita baboseira, é muita informação rasa. Então, quando a gente fala do MC online, as pessoas ficam assim, mas será que é isso tudo mesmo? Eu já joguei dinheiro fora, né, fazendo cursos online, porque a propaganda é tão boa que você cai no canto da sereia. A propaganda é excelente. Aí você vai lá, compra, não é nada disso. E eventos presenciais também, que eu comprei ingresso, fui lá investir, né? Eu fico, gente, eu preciso participar de eventos que falam sobre o Ministério com Criança. Olha, não tem quase nenhum evento e curso. Estou falando aqui bem sinceramente. Se você não acha isso, pode comentar aí. Não, Keila, tem curso que é bom sim, conferência que é boa, você coloca aí para eu conhecer, porque as coisas estão muito rasas, superficiais. Então, como a gente tem muita opção, as pessoas estão mais céticas em relação a fazer curso online, a participar de conferência, porque as coisas são muito entretenimento e muito superficiais. Existem eventos de Ministério com Criança que é só para você ir lá tirar foto para dizer que você foi, você encontrar com fulano que é famoso do Ministério Infantil, tirar foto, mas assim, de conteúdo mesmo, de transformação, que vai acrescentar na sua vida, a gente pode contar nos dedos da mão aqueles que são bons, que são excelentes. E o IMC eu posso garantir que está no top 5 aí dos cursos excelentes para Ministério com Criança. Tem muita gente que faz a PEC e faz o IMC, quer dizer, um não substitui o outro. A PEC, com certeza, sem dúvida, é um dos melhores, mas o IMC, ele se equipara, as pessoas fazem a PEC, vêm fazer o IMC, as pessoas fazem o IMC, vão fazer a PEC, e a gente está ali, ó, bem nessa posição, glória a Deus, graças a Deus. E assim, às vezes você fica pensando, vou fazer presencial, online, presencial tem os professores, mas online também tem aí um professor monitor, né, para estar orientando. Tem professor monitor para cuidar disso, para dar apoio, e o online ele tem vários benefícios, você vê a aula mais de uma vez, a gente tem aluno que fala, nossa, assiste 3 vezes aquela aula. Essa semana mesmo, estava na formatura do MC, uma pessoa falou, estou fazendo nível 3,
E as últimas 2 aulas eu assisti 3 vezes cada uma, porque eu quis ver. Vi a primeira vez, achei tão interessante que vi de novo e depois assisti de novo fazendo anotações. E a gente tem vários alunos aí que falam sobre isso, de assistir mais de uma vez a aula. Então, o online tem esse benefício de você ter o vídeo, pode pausar, volta, quero entender melhor isso aí que o professor falou, que frase interessante, volta. Assim como esse podcast, você pode assistir mais de uma vez, assistir uma vez, aí não, eu quero ver aquela parte de novo, volta. Então, o online tem seus benefícios, né? Tem os prós. Telefone da Luciana para fazer matrícula. Para fazer matrícula tem que falar com a Lu, é DDD 21 97704 6955. Adiciona no WhatsApp que ela atende na hora. É isso aí. E vamos revelar aí qual vai ser o nome do Ah, podcast. vamos. Tão esperado. Então, tivemos várias sugestões e uma foi a escolhida, né? Antes de revelar, que vai aparecer aí para vocês o nome, que a gente trouxe aí uma arte, eu quero mostrar minha caneca, então, né? Porque a gente tá sempre trazendo uma caneca. E a minha de hoje é essa aqui, rap, né? Sorridente, mas tá escrito: Oba, Jesus me ama. E aí veio com esse Oba, oba, Jesus me ama, porque foi num congresso infantil que eu fui. E o tema era esse: Oba, Jesus me ama. Com as crianças tudo com essa camiseta. Isso aqui enfeitava, decorava, fazia a identidade visual do congresso. A gente ama isso, né? E assim, ao invés de só oba, assim, oba, eu achei o máximo. Porque é o cântico Oba, Jesus me ama. E aí eu trouxe o CD também para vocês verem. O CD, um dos CDs que eu gravei, né, Patrícia? Tem gente que não sabe, mas é esse CD aqui, O Som da Alegria. A gente não tá mais na fase do CD, né, gente? Mas o CD existe. Ficou aqui. Muita gente comprou esse CD na época. As pessoas compravam CD. Mas as músicas estão gravadas e a gente vende para as pessoas em MP3, tá? Então, se você quer as músicas, é só falar com a Luciana, que você recebe no teu e-mail, no teu WhatsApp, as músicas MP3, para você conectar na caixa de som e cantar com as crianças. Tem aqui o Oba, Jesus me ama, a cada momento, que é muito legal, a cada momento. Tem Perto, Perto, de Deus eu quero andar, quero ser parecido com Jesus. Tem Por mim morreu Jesus. Tem o Dó Ré Mi, que nossa, as crianças amam o Dó Ré Mi, né? Do pecado me livrou, revelando seu amor, minhas culpas já levou. Tem aquele Deep Deep, né? Do fundo do coração, que é em inglês, que as crianças amam. Estou alegre, eu tenho alegria, meu Deus é bom pra mim, Deus é tão bom, aleluia, Deus é bom pra mim. Converso com Jesus de manhã cedo, converso com Jesus nos meus brinquedos. A porta é uma só, lembra dessa? A porta é uma só, porém 2 lados há. Mentirinhas, não, 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 minha língua já tem dono. É um CDzinho muito legal que as crianças amam todos. Então, eu trouxe para vocês verem, muita gente não sabe. Um outro CD que eu gravei esse com a Mônica Coropes, se chama Alegrem-se. Esse tem um cântico que se chama Alegrem-se, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos. A alegria está no coração. Essa alegria não vai mais sair dentro do meu coração. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Meu coração transborda de amor, satisfação. Eu tenho alegria, eu tenho paz, estou alegre. Se és feliz, quero te ver bater as mãos. Se és feliz, quero te ver bater as mãos. Se você está contente, bata palmas. É tudo de alegria. E esse CD aqui, ele ficou num ritmo assim que dá até para você fazer ginástica, fazer exercício. Se você colocar essas músicas, você faz exercício na sua casa e põe as crianças também para fazer ginástica. É tudo assim, ritmo de academia, de ginástica. E tem os playbacks também, para quem canta, cantar com playback. Só falar com a Luciana, tá? Pra ter esses CDs. E agora? Tchan, 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 tchan. Chegou a hora que rufam... Como é que é? Os tambores. Os tambores. Vai aparecer aqui, gente? Vai aparecer. Qual o nome que será? Qual o nome que será que foi escolhido? Qual o nome que você votou, gente? Tchá, 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 tchá. Vai aparecer. Apareceu. Pode chá das 20, porque agora o nosso podcast é às 20 horas, para você não perder, não tem desculpa. Você chega em casa, pode ligar, que a gente vai estar toda quinta-feira aqui,
às 20 horas. Toda quinta-feira, 20 horas, já marca aí. E é o nosso Pod Chá das 20 horas, toda quinta-feira aqui no YouTube. Gostaram, Maravilha. gente, do nome? Eu gostei. Acho que não poderia ser um nome assim melhor depois de a gente falar tanto sobre o chá, sobre o livro, É, sobre o que significa essa sigla, né, o chá. E eu sou é. uma amante de chá. Eu sou uma adepta, assim, eu tomo chá todos os dias, Patrícia. E Uhum, eu acho que também. faz bem. Eu acho que faz bem tomar um chá de manhã, à noite, né? De tarde, pra mim, não tem hora. Eu tomo chá quentinho mesmo. Meu marido gosta de tomar chá gelado. Então, chá gelado, chá quente, tudo pode. Então pode deixar com Keila, né? Pode deixar com a Pode deixar, pode Keila, deixar. né? Pelo menos uma vez na semana você vai ter aí a Keila falando. Vamos ter também outras pessoas aqui, né, Keila? Nas Vamos trazer próximas outras semanas pessoas. aí. Eu quero trazer meu pai aqui. Meu pai tá Oh, pra que vir maravilha. agora no Rio. Pastor Antônio Hoje ele me Jorge. falou que vai vir em dezembro. Eu falei, pai, já marca pra gente gravar um podcast. Ah, Um legal. podcast só com meu pai é pouco, mas vamos fazer um pelo menos. Eu quero trazer o Caio aqui para as pessoas conhecerem mais ele. Quem é aluno online tem aula com o Caio, ele tem várias aulas maravilhosas. A Patrícia mesmo foi aluna, né, do Caio, falou que as aulas do Caio são diferentes, e eu concordo. Eu Sim. aprendo muito com o Caio, eu quero sentar com ele aqui para bater um papo com ele. E trazer outros instrutores também do MC aqui, pra gente bater papo. Eu, Patrícia, os outros, a gente com os outros. Aí fica só a Patrícia com eles, pra poder ter férias também. Dar um pouco de férias pra Patrícia, eu com os outros. E a gente vai fazendo, não, pra nunca você deixar de ter conteúdo toda quinta-feira às 20 horas, tá bom? Se você tá gostando, o que você tem que fazer? Dá o seu like agora e se inscrever aí no nosso canal e vamos multiplicar aí, vamos avançar para que mais pessoas estejam junto com a gente em favor da evangelização das crianças. Amém? Contamos com você, compartilha esse podcast com alguém que você ama. Amém. Muito obrigada, Keila, por esse momento aqui. E até a próxima, gente. Tchau, até quinta-feira. Tchau, tchau.